O Hantel Music Awards, um prestigioso festival de prêmios frequentado por muitas das maiores estrelas da Coreia. Exceto que o show de premiação deste ano acabou sendo um completo espetáculo, tanto metaforicamente quanto literalmente. Olá, professores! Hoje vamos falar sobre o desastre absoluto que foi a 31ª premiação de música Hanso, desde fãs literalmente defecando nas arquibancadas até as condições quase de estampida no local. Este evento foi de longe o show de premiação mais caótico do K-pop e possivelmente de toda a história da música. Então, o que exatamente aconteceu e como as coisas ficaram tão ruins? Ok, então a 31ª mão. Seus prêmios de música, ou HMAS para abreviar, começaram com muita empolgação e antecipação, assim como qualquer outra premiação. Essa história musical surpreendente. Para contextualizar, os HMAs são uma cerimônia anual de premiação organizada pela Hantel Global Incorporated, empresa responsável pelas paradas musicais Hantel. Este é o gráfico musical mais antigo da Coreia, que rastreia principalmente as vendas de álbuns físicos e determina as vitórias semanais em programas musicais. E, obviamente, ganhar um prêmio em seu show de premiação seria uma grande conquista para as estrelas do K-pop e seus fãs. O destaque foi que o HMAS incluiu votação dos fãs, então os vencedores foram escolhidos não só pelo desempenho nas paradas, mas também pela popularidade em pesquisas. Os fãs poderiam participar baixando o aplicativo móvel oficial da Hantel, HusFan. E assim, semanas antes do evento, os fãs já estavam, baixando o HusFan e indo lá para votar em seus artistas favoritos. Os fãs mais dedicados até tinham a opção de comprar créditos ou participar de minijogos no aplicativo HusFan para obter votos adicionais. E só para te dar uma ideia de quanta expectativa havia em torno de tudo isso, foi dito que no final, pessoas de 208 países diferentes lançaram um total de 176 milhões de votos. E então, no início de fevereiro de 2024, a data, localização e a lista de convidados do HMAS deste ano finalmente foram confirmados. Foi revelado que a cerimônia de premiação deste ano aconteceria na Dongdaemun Design Plaza ao longo de 2 dias. De 17 a 18 de fevereiro, o programa incluiria aparições de convidados de várias das celebridades mais famosas da Coreia. Em particular, o segundo dia foi especialmente emocionante para os fãs, porque a lista de participantes consistia em grupos como ATEEZ, AESPAN, CT e Zero Base. Se você não acompanha o K-pop, esses são alguns dos principais grupos da Coreia. Não é preciso dizer que as pessoas correram para comprar ingressos para o evento, e muitos falavam entusiasmadamente sobre isso nas redes sociais. Acho que essa será a melhor cerimônia de premiação do ano. Oh meu Deus, finalmente vou ver o NCT pessoalmente. Estou um pouco chocada. Alguém poderia ter sabido que esse fã estava certo um pouco demais? Porque todos neste evento realmente iriam ficar chocados. Apenas pelos motivos errados? – 18 de fevereiro, 2 da tarde. O que deveria ser um dia incrível começou de forma sombria desde o início, com o clima especialmente frio e chuvoso. Para piorar a situação, havia também muita confusão em relação ao horário de admissão para o evento, com alguns sites afirmando que as admissões começavam tão cedo quanto às 2 da tarde. Outros sites informavam horários diferentes, causando confusão entre as multidões que aguardavam do lado de fora da praça de design de Dongdaemun sem saber o que estava acontecendo. E como não havia abrigo fornecido, algumas pessoas ficaram ao relento na chuva por até 4 horas. Pior ainda, a segurança supostamente forçou as pessoas a jogarem suas garrafas de água abertas fora, com alguns relatos até mesmo afirmando que eles realmente abriram as garrafas de água das pessoas e despejaram a água diretamente no chão. Para ser justa, provavelmente foi uma medida de segurança para evitar a entrada de álcool no local. Mas, como você verá, isso acabou sendo um grande erro mais tarde. Depois de horas esperando na chuva miserável, finalmente era hora de começar a cerimônia de premiação. E então os cantores entraram no local e ocuparam seus lugares no lounge dos artistas, localizado no lado direito das arquibancadas do público. Infelizmente, o que inicialmente começou como um momento emocionante, logo se transformou em caos, enquanto os fãs se empurravam para se aproximar de seus cantores favoritos.
Isso resultou em uma superlotação perigosa e para piorar ainda mais a situação, devido ao clima chuvoso. Muitos fãs entraram no local encharcados, deixando o chão molhado e escorregadio. Fotos do evento mostram o quão desigualmente distribuída estava a multidão, com centenas de fãs apinhados como sardinhas ao redor do lado direito das arquibancadas. Mas enquanto a maioria dos membros da audiência estava ocupada lutando por uma chance de se aproximar de suas celebridades favoritas, havia um fandom infeliz que estava enfrentando um problema completamente diferente. Os fãs do NCT. Como mencionei, o NCT era um dos convidados mais aguardados naquele dia, sendo o motivo pelo qual muitos compraram ingressos para o evento. Porém, instantes antes, os fãs receberam a notícia mencionada. Apenas alguns membros realmente estariam presentes, mas quais membros exatamente? Bem, ninguém sabia. Porque agora que o evento havia começado, nenhum dos membros do NCT estava em lugar algum no Artist Lounge. Vários fãs tentaram enviar mensagens para a equipe do Hantu para confirmar quais membros viriam e onde os membros estavam, mas eles receberam respostas vagas e, digamos, pouco profissionais. E assim, no final, esses fãs do NCT ficaram coçando a cabeça e se perguntando se algum membro iria mesmo comparecer. Até agora, a situação de aglomeração no local continuava a piorar, com condições quase de estampida surgindo na área próxima ao Artist Lounge. Vários cantores tentavam desesperadamente pedir aos fãs para recuar sem sucesso. E a segurança também tentou intervir, mas foi rapidamente superada pelo incontrolável. Os fãs estavam literalmente desmaiando de exaustão e desidratação, tanto para pedir que eles jogassem suas garrafas de água fora, e várias falas até tiveram que ser interrompidas para lidar com o caos que se seguia na areia. Para os que estão atrás, por favor, recuem um pouco. Sim, muito obrigado. Você está me perguntando para onde? E então, as coisas apenas continuaram a piorar durante a performance do Zero Base One, quando supostamente começou uma briga na multidão. Para dar algum contexto, antes deste show de premiação, já havia uma enorme controvérsia envolvendo um dos membros do Zero Base One, Jung. Depois que ele supostamente foi pego fazendo o ato horrível e impensável de dizer o palavrão após estar em uma ligação com os fãs. No verdadeiro estilo K-pop, este evento aparentemente insignificante de alguma forma se tornou o assunto da comunidade K-pop por semanas. Neste ponto, e parece que o pobre Jung não conseguia escapar desta controvérsia nem mesmo neste show de premiação. Tudo começou perto do final da apresentação do Zero Base One, quando um membro da audiência pode ser ouvido gritando alto para Jung deixar a banda. Após isso, supostamente ocorreu uma briga entre o membro da audiência em questão e alguns dos fãs do Zero Base One. Para ser justa, os relatos do ocorrido diferem muito, alguns alegando que nada físico aconteceu, enquanto outras testemunhas afirmam que os fãs estavam realmente dando socos. E a briga foi tão intensa que o mestre do site de fãs do Zero Base One desmaiou após ser atingido por um bastão de luz. Obviamente, nenhum de nós sabe exatamente o que aconteceu, mas o que sabemos com certeza foi que a performance emocionante do Zero Base One pareceu provocar todos os tipos de emoções naquela noite, variando da raiva dos fãs brigando até o romance ardente e apaixonado que supostamente estava acontecendo perto do meio das arquibancadas do público. De acordo com alguns testemunhos, um casal foi supostamente visto fazendo arém, atos indecentes bem no meio da multidão durante a performance do Zero Base One. Até mesmo fantasias usadas foram encontradas nas lixeiras após o evento. Enquanto isso, um estudante do ensino fundamental foi flagrado urinando nas arquibancadas após não conseguir chegar ao banheiro a tempo, possivelmente devido à multidão. E quando a segurança foi informada do incidente, eles supostamente disseram, citação, talvez o ato de urinar seja para melhor, porque os fãs parariam de se aglomerar na área. Estou bem com os eventos atuais, mas claro, isso era apenas um pensamento otimista. O xixi não melhorou a situação, e se alguma coisa, este cenário já desastroso estava prestes a ficar muito, muito pior. 8h50 da noite. Os fãs percebem um cheiro desagradável à medida que o odor pútrido se espalha pela multidão.
A segurança é chamada para averiguar o local. Pouco eles poderiam saber que estavam prestes a encontrar o pior momento de suas carreiras. Acontece que o cheiro emanava de alguns pedaços de fezes no chão. Isso mesmo, pessoal. Alguém aparentemente tinha defecado perto da frente da multidão, ao lado do lounge dos artistas. Segundo alguns relatos, a segurança tentou jogar água para lavar isso. Não tenho certeza de como isso funciona. Mas, sem surpresa, isso piorou ainda mais a situação, com pedaços espirrando do chão e caindo nos sapatos e roupas das pessoas. Eventualmente, a segurança desistiu, e então o cocô apenas permaneceu no chão pelo resto do evento. A segurança diz que eles tentaram torná-lo visível com uma lanterna, mas dizem que não podem limpar e não há mais nada que possam fazer. O cheiro estava tão forte que me deixou enjoada, como se eu fosse morrer. Ninguém limpou. Pedaços estavam voando e espirrando no chão. Sem surpresa, este incidente rapidamente se tornou viral nas redes sociais, fazendo a hashtag A Pessoa que Defecou se tornar tendência em toda a Coreia. E deixe-me dizer-lhe, os trolls estavam absolutamente se divertindo com essa história. Quero dizer, as pessoas estavam postando supostas fotos do cocô, que na verdade acabou sendo apenas uma foto de uma extensão de cabelo. E alguém que afirmava ser o suposto Rental Party que fez cocô em questão até foi ao X para pedir desculpas, que dizia: "Olá, eu sou a pessoa que fez cocô nas calças no Rental Chart Concert Hall. Notei no Twitter que causei dificuldades para muitas pessoas. Peço desculpas por qualquer inconveniente causado a muitas pessoas e vou refletir seriamente sobre o que aconteceu hoje." Desculpe de novo. Bom dia. A natureza sincera da postagem a tornou ao mesmo tempo hilária e um pouco triste, e muitas pessoas realmente acreditaram nela, então estavam deixando respostas simpáticas. Mas é claro, essa postagem de desculpas também era falsa, e a pessoa que a postou era na verdade um troll. Com uma estranha obsessão com tipo, sério, todo o seu Twitter está cheio de piadas. Além disso, também foram postadas muitas outras piadas e desculpas falsas sobre este incidente. No geral, a história toda acabou virando um grande meme. Mas de volta ao Dongdaemun Design Plaza, isso obviamente não era motivo de riso para os artistas e fãs que ainda estavam presos no local. Com o cheiro de suor, odor corporal, urina e agora fezes pairando no ar, o cheiro era simplesmente muito avassalador. Até os cantores, que inicialmente se esforçavam para parecerem perfeitos no evento, agora cobriam seus narizes e engasgavam. O público também relatou sentir náuseas devido à ventilação inadequada. Com o aumento de fãs desmaiando nas arquibancadas, logo pediram para o evento terminar mais cedo. Brigando, defecando, urinando nos HMAs são um espetáculo. Eu só quero ir para casa, apenas termine essa premiação idiota. Já neste ponto, acho seguro dizer que o Plant Music Awards estava literalmente pendurado por um fio. Mas felizmente, ainda havia duas coisas que mal estavam mantendo os fãs por perto e impedindo a premiação de implodir completamente. Primeiramente, o NCT finalmente chegou por volta das 9 da noite, cerca de 2 horas após o início do evento. Para ser exata, apenas 3 dos 14 membros realmente apareceram. Mas para as centenas de fãs do NCT que sofriam na área de pé, acho que eles estavam apenas felizes por poderem dar uma olhada nos meninos, então certamente não iriam embora agora. E então a segunda coisa que mantinha as pessoas por perto era que os fãs do rapper Beyoncé Knowles Carter ainda estavam esperando que ele recebesse seu prêmio na categoria Hip Hop, algo que acabou nunca acontecendo. Os prêmios no HMAs incluíam um elemento de popularidade, onde os fãs podiam votar em seus artistas favoritos pelo aplicativo Who's Fan, caso você se lembre. Foi exatamente isso que os fãs do Beyoncé Knowles Carter fizeram, com muitos até comprando créditos extras e jogando os minijogos para obter votos extras. E foi graças aos esforços deles que o Beyoncé Knowles Carter acabou ganhando o primeiro lugar na categoria Hip Hop. Claro, agora os fãs estavam apenas esperando que o Beyoncé Knowles Carter recebesse seu prêmio. Mas quando chegou às 9h30 e o evento estava prestes a terminar, Beyoncé Knowles Carter ainda não havia recebido este prêmio. Na verdade, a categoria inteira de hip hop parecia ter sido ignorada. E assim, durante a reverência final dos artistas, enquanto os exaustos membros da audiência saíam apressadamente do fedorento salão de concertos com arranhões e hematomas pelos corpos, os fãs do Beyoncé Knowles Carter, em particular, se sentiram especialmente enganados e confusos.
Não apenas a Hantel havia desperdiçado seu dinheiro e tempo votando, como também se submeteram a este desastre de cerimônia de premiação sem motivo algum. Diante disso, os fãs do Beyoncé Knowles Carter foram às redes sociais exigir explicações da Hantel. Realizar votações pagas e depois eliminar uma categoria na cerimônia é uma fraude. Você literalmente nos enganou. Precisamos processar você. Onde está o vencedor da categoria hip hop? Hantel acabaria respondendo parcialmente a essas preocupações ao emitir uma postagem de congratulações para Beyoncé Knowles Carter 2 dias depois. No entanto, eles nunca chegaram a abordar nenhum dos outros incidentes que aconteceram. Quero dizer, online, havia tantas postagens criticando este show de premiação por sua má organização e alguns internautas até pediam investigações oficiais sobre o evento. Apesar da reação negativa do público, Hantel agiu como se o show de premiação tivesse sido um enorme sucesso. E eles até emitiram uma declaração da empresa que dizia: concluímos com êxito todas as etapas e cerimônias de premiação. Com críticas favoráveis do K-pop. Os fãs retornarão com mais festivais de música que todos podem aproveitar juntos. Aproveitar juntos, aproveitar juntos. Ah, de jeito nenhum. Não é preciso dizer que essa empolgação não é compartilhada por todos, com muitos dos participantes jurando nunca mais voltar para as mãos. Seus prêmios de música, nunca mais. Mas é claro, tudo isso nos leva à grande questão. O que deu errado aqui? O que fez este show de premiação falhar tão catastroficamente? Bem, vamos começar com o nome do evento. Eu fiz um pouco de pesquisa sobre a história dos HMAs e na verdade ainda não vi ninguém falar sobre isso. Mas como se vê, até mesmo o nome do show de premiação, ou seja, o 31º Prêmio de Música Hantel, é enganoso por si só. Porque com um nome desses, você pensaria que este é um show de premiação realmente estabelecido com um legado de 31 anos, certo? Mas, como se vê, os HMAs são uma nova e mal estabelecida cerimônia de premiação que está apenas em seu 3º ano de existência. Deixe-me explicar, enquanto as paradas de música Hantel são de fato uma parada musical bem conhecida que existe há 31 anos. O próprio show de premiação só começou em 2022. E a razão pela qual o show de premiação foi iniciado em primeiro lugar foi porque a Hantel queria promover seu novo aplicativo de votação móvel recém-lançado. Quem é fã? Além disso, o primeiro HMAS em 2022 foi apenas um evento online. E não foi até o ano passado, em 2023, que o Hantel Music Awards foi realizado pessoalmente pela primeira vez. O que isso significa é que o show de premiação deste ano é apenas a segunda cerimônia de premiação presencial já organizada pela Hantel. Portanto, a falta de experiência da empresa não surpreende, e isso ficou claro. Desde problemas de falta de pessoal até as várias dificuldades técnicas. Talvez o maior erro que a empresa cometeu foi em relação ao local, mas há uma razão para isso, você vê. Na premiação do ano anterior, Hantel cometeu o erro de reservar a Jamsil Arena, um dos maiores estádios da Coreia, com capacidade para mais de 11 mil pessoas. Infelizmente, porém, talvez por problemas de orçamento, ou talvez porque simplesmente não eram tão estabelecidos quanto outras premiações. Não conseguiram contratar grandes artistas, resultando em baixas vendas de ingressos e um estádio meio vazio. Estou supondo que é por causa do erro do ano passado que este ano, Hantel decidiu reservar o muito mais modesto Dongdaemun Design Plaza, que tinha apenas uma capacidade de 1.500 pessoas, o que é menos de 1/7 da Jamsil Arena. Por outro lado, a equipe responsável pela contratação dos artistas também buscava mudanças. Neste ano, eles conseguiram garantir uma programação muito melhor com muitos dos principais artistas da Coreia. Acho que é seguro dizer que ambas as equipes provavelmente tinham boas intenções, mas é claro, o que acabou acontecendo foi que agora muitas pessoas estavam tentando comprar ingressos para um evento que simplesmente não tinha capacidade. Então, o que os organizadores fizeram bem? Em vez de tentar limitar o número de espectadores, eles supostamente venderam ingressos em excesso, espremendo mais de 2.000 pessoas em um espaço que era destinado apenas para 1.500. Além disso, as arquibancadas não foram divididas em subseções gerenciáveis. Em vez disso, todo o local foi dividido apenas em duas partes, Zona A e Zona B. Além disso, a área consistia apenas em fossos de pé, em vez de assentos alocados, então, essencialmente, as pessoas eram livres para se mover dentro de sua zona. Com mais de 1.000 pessoas aglomeradas em cada zona, andando livremente, não é surpresa que todos começaram a se juntar em torno do lounge do artista. Afinal, quem não gostaria de tirar o máximo proveito do seu dinheiro?
E sim, foi isso que causou o surgimento dessas condições de estampida, desde os casos de fãs desmaiando de exaustão e insolação, até as pessoas que urinaram e defecaram nas arquibancadas porque não conseguiram chegar ao banheiro a tempo. Quase todos os problemas ocorridos no evento podem ser atribuídos à péssima gestão do controle de multidões. As coisas poderiam ter se tornado perigosas, sinceramente. E se eu fosse um organizador de ferramentas manuais, estaria agradecendo aos céus agora que nenhum acidente grave acabou acontecendo, apesar de todo o caos. Claro, também havia outros fatores que acabaram tornando este dia já terrível ainda pior. Variando desde todo o fiasco da votação de fãs do Who's até os membros do NCT que faltaram, até os comportamentos idiotas de alguns fãs rebeldes. Quero dizer, até o tempo estava terrível, então claramente parecia que a sorte simplesmente não estava a favor deste maldito show de premiação. Mas dito isso, eu quero terminar em uma nota mais feliz, quer dizer, apesar de tudo que aconteceu. Houve muitas performances incríveis no HMAS deste ano, e algumas pessoas que compareceram disseram que realmente se divertiram muito no geral. Sem mencionar que os internautas conseguiram se unir através dos memes hilários que surgiram deste evento. Então não foi tudo desgraça e tristeza, eu acho. Mas sim, se algum de vocês que estão assistindo acontecer de ser participantes do HMAS deste ano, estou curiosa para ouvir sobre suas experiências. Como foi? As coisas foram tão ruins quanto dizem? Comente abaixo se gostou do vídeo. Estou interessada em saber sua opinião. Se curtiu, deixe seu like e inscreva-se no canal. Como sempre, meus documentos de pesquisa estarão no Patreon. Sei que minha programação de upload para esses vídeos longos pode ser escassa. Quero escolher um bom tema e fazer uma pesquisa de qualidade. E também edito todos os vídeos sozinha, o que leva bastante tempo. Se quiser ver mais de mim, confira meus curtas no YouTube, onde publico vídeos de dança a cada 3 a 4 dias. Definitivamente tem muito mais de mim lá. Bem, é tudo que tenho a dizer por agora. Vejo vocês em breve. Tchau! Obrigada por assistir e um agradecimento especial aos meus membros do Patreon por apoiarem meu canal. Se você gostaria de assistir vídeos de reação e outros conteúdos extras, então não deixe de conferir isso no meu Patreon.